Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para darmos então continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, nos encontramos aqui no capítulo 10, ok? Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Não esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. Eu quero informar também porque eu considero uma leitura e estudo, porque eu dou minhas opiniões sobre essas informações que os espíritos nos dão, ok? E nem sempre eu concordo. E nosso estudo aqui se faz por aproximadamente 30 minutos. Sendo assim, quando o capítulo é muito longo, eu divido ele por partes. Então, nos encontramos no início do capítulo de número 10, que vai falar sobre bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Instrução dos Espíritos, perdão das ofensas. A indulgência é permitido repreender os outros, observar as imperfeições de outrem, divulgar o mal alheio. Bem, esses serão os temas abordados aqui nesse estudo, ok? Então vamos lá. Perdoai para que Deus vos perdoe. Capítulo 10, número 1. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Quem falou isso foi São Mateus. Número 2. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Não se pode perdoar, mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Número 3. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhes exibir sua falta, em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu vos digo, eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, a doçura, O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: Eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, se-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Bem, gente,
Só quero dar a minha opinião aqui nesse contexto que é muito importante. Se nós, né, somos praticamente, né, orientados a perdoar 70 vezes 7, quantas vezes então Deus iria nos perdoar dos nossos erros e pecados? Não é verdade? Então é uma coisa para a gente pensar. Se Jesus nos dá essa orientação e nós não somos bons, imagina a bondade de Deus para conosco, para com cada um de nós. Ok? Vamos pensar sobre isso quando as pessoas falam que Deus vai castigar, que Deus pune aquele que faz isso ou aquilo. Pois é. Então vamos lá. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Tivesse mesmo esse último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com a ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: veja quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos, número 5, né? Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Quem falou isso foi São Marcos. Número 6. Há, na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabes que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente, com o seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso, o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso no corpo e menos livre para atormentá-lo mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela conduta. Quer dizer, geralmente esse caso de obsessão é numa vida anterior, ok? E que não houve um perdão entre as partes, não houve um entendimento. Então aquele que está desencarnado se vinga daquele que está encarnado. Por isso que Jesus fala:
Aproveite enquanto estão vivos para se reconciliarem. E ele continua: o obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela conduta. Já li isso, né? Pois é. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista de sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo o motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior por esse meio de um inimigo obstinado neste mundo. Pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo da vingança, tá vendo? Então aquele que perdoa nunca vai ser alvo da vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar a discórdia durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus, até que ambos se reconciliem, né? Pois é. Então, se você perdoa, meu amigo, e o outro está com raiva de você, isso é um problema dele. Pelo menos você não tem raiva nem mágoa, né? Você fez a sua parte. O sacrifício mais agradável a Deus. Número 7. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ir diante reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. Quem falou isso foi São Mateus. Nessa parte aqui, meus irmãos, é por isso que eu digo muito. Está escrito lá na Bíblia, no Evangelho, né? Pois bem, quando Jesus fala, ó, deixa a sua oferenda aí no altar e vá primeiro se reconciliar com o teu irmão e depois volte e faça sua oferenda. Então Jesus mostrou mais uma vez que o mais importante para Deus não é ficar bajulando Deus, fazendo oferenda, dizendo, ah, Deus, eu te adoro, eu reconheço, eu temo ao Senhor. Nada disso tem valor para Deus. O que tem valor para Deus é a nossa atitude para com nossos irmãos. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Deus não precisa de adoradores. Aliás, Deus não precisa de nenhum de nós. Nós é que precisamos da ajuda dele. Vamos lá. Número 8. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Materializa este preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais.
ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito, com isso, não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus. E essa alma deve estar purificada, entrando no templo do Senhor. Deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar, e de primeiro vos reconciliar com o vosso irmão, se quereis ser agradáveis a Deus. Bem, gente, a religião, por isso que eu digo que é muito importante. Se nós entrarmos no centro, né, espírita, numa igreja católica, não importa, um local de oração, né, primeiro nós devemos esquecer nossos problemas e deixar tudo lá para fora. Não levar, porque tem gente, eu não sei, eu não sou assim, mas provavelmente deve ter gente que entra e está pensando nos seus problemas do dia a dia, do cotidiano, sabe? Isso quando é um pensamento mais ou menos nem tão ruim. Mas tem gente que entra que ainda está com raiva de alguém, pensando em ódio de alguém, né? Desejando a maldade para os outros. E entra na igreja só para fazer, mostrar aquela aparência que é religioso. Sabe? Isso daí eu acho que é, para mim, é um dos piores erros que nós podemos cometer. Se você estiver desequilibrado, eu acho que não vai conseguir se equilibrar dentro desse templo religioso, seja a religião que for, não entre, fique do lado de fora, faça oração lá fora. Quando você se sentir bem consigo mesmo, sabe que está em condições de esquecer todos os seus problemas do dia a dia, as coisas erradas, as coisas certas que tu fez, não importa. Entre com o coração puro para trabalhar espiritualmente, para ajudar, para somar. Vocês entenderam? Para somar ao bem de todos. É assim que eu acho que deve ser todos. Eu não sei cada um como é, mas eu já tive dias de chegar no centro espírita que eu trabalhava, eu estava tão desequilibrado e eu não entrava. Vocês entenderam? Eu ficava do lado de fora, coisa e tal, as pessoas, tu vai entrar? Não, eu falo, não, não vou entrar hoje não, que eu não estou bem. Porque eu sabia que não ia conseguir nem me controlar lá dentro, com meus pensamentos ruins. Vocês entenderam? Era assim que eu fazia. Então, eu não entro. Realmente eu não entrava. Quando eu entrava dentro da casa espírita, eu entrava disposto. Eu entrava a esquecer de tudo, dos meus problemas. Eu entrava para trabalhar, para ser útil lá dentro, mais nada. Ok? É um conselho que eu posso dar a vocês. Vamos lá. O argueiro e a trave no olho. Número 9. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Quem falou isso foi São Mateus. Isso daqui todo mundo já sabe, né? É mostrar o defeito dos outros, né? Falar mal dos outros, falar que os outros fazem isso, fazem aquilo, e a gente, nossos erros, a gente acha que é pequenininho, muitas vezes é muito maior do que os erros dos nossos irmãos. Essa que é a verdade. Número 10. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem, antes de ver o que está em nós, né? Para julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade
é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo. Não é verdade? Quer dizer, quando que um homem prepotente pode exaltar a qualidade de alguém? Não é verdade? Esse que é o detalhe. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como no móvel de quase todas as ações. Por isso Jesus se dedicou a combatê-lo como um principal obstáculo ao progresso. Né? O orgulho certamente é um dos maiores obstáculos do nosso progresso moral. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Número 11. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houver julgado aos outros. E se servirá para convosco da mesma medida, da qual vos servisteis para com eles. Quem falou isso foi Mateus. Número 12. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras, quer dizer, pedrejar, né? Então vocês vejam bem, é por isso que Moisés só criou leis para prejudicar Jesus. Eu não acredito nem um pouco que Jesus, ou seja, Jesus não, né? Que Moisés era amigo de Jesus. Ele veio antes da vinda de Jesus para criar problema para a vida de Jesus. Foi, aliás, as leis de Moisés, que Jesus quis combater e não conseguiu, que fizeram com que Jesus fosse assassinado, por causa das leis que Moisés criou. Olha bem aqui, um dos exemplos. Moisés nos ordena na lei para apedrejar as adúlteras. Então, está confrontando. Ó, você fala uma coisa, Moisés fala outra. Quer dizer, eles acreditavam mais em Moisés do que em Jesus. Certo? Aí vem aqui. Qual é, pois, sobre isso, vosso sentimento? Tá vendo? Ele era confrontado o tempo todo pelas leis de Moisés. E ele continua aqui. Eles diziam isso tentando-o a fim de ter do que acusá-lo. Tá vendo? Moisés, eu acho que é o maior inimigo que Jesus teve aqui na terra. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecados, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se, um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse então: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu, né? Ela respondeu para ele. E ele responde para ela: Eu também não vos condenarei.
ide, e no futuro não pequeis mais. Quem falou isso foi São João. Número 13. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável, ou se torna mesmo um dever. Em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso do seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar, no sentido absoluto, este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disse disso, nos deu o exemplo e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Torna-se culpável daquilo que se condena em outrem. É abdicar essa autoridade. Torna-se, não, tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É arrogar-se o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Bem, nós vamos parar aqui então, na instrução dos Espíritos. Aqui será então a segunda parte do capítulo de número 10. Bem, meus irmãos, estão vendo aqui, né, reparar os erros dos outros só pelo prazer de divulgar, de defamar alguém, de humilhar alguém, de ofender alguém, para parecer para os outros que são bonzinhos. Tudo isso aí está errado. A nossa própria consciência nos diz isso, não é a verdade? Pois bem, então aqui Jesus nos relembra tudo isso aí. Então, meus amigos, muitas vezes nós, quando a gente vê alguma coisa errada, é melhor não falar, não comentar, não divulgar, fingir que não vemos. Ok? E quando Jesus fala ali de perdão, o perdão é não guardar raiva, ressentimento, né, das pessoas que por algum problema, algum motivo, né, nos causou algum problema. Então não guardar raiva, nem rancor, nem ressentimento. Isso é o perdão sincero de coração. Agora, aquele de boca, quem perdoa só para mostrar para os outros que a gente é bonzinho, também não vale de nada, é melhor não perdoar. Ser mais sincero do que ser hipócrita.
Não é verdade? Não vamos nos esquecermos quando Jesus fala que nós temos que perdoar não 70 vezes, mas não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Então, se é uma orientação de Jesus para com cada um de nós, perdoar dando praticamente como se fosse uma coisa infinita, imagine o perdão de Deus para com nós, para com cada um da gente, né? Para com cada um de nós. Imagina. Aí vem uns espíritos, aqui mesmo no Evangelho, vai falar que Deus vai punir se fizer isso, fizer aquilo. Que Deus vai punir se fizer isso, fizer aquilo. Deus não vai punir ninguém. Ninguém. O ser humano ainda não entendeu isso. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer as atrocidades maiores que você fizer. Deus nunca vai punir. A própria lei da natureza, ela também não pune. É a lei do retorno. Você cria para você a própria punição. Nós é que criamos. Ok? Aí vem Deus e nos livra dessa situação e nos ajuda a passar por essa situação que nós mesmos criamos. Assim é Deus. Ok? Bem, assim eu vejo e assim eu acredito. Espero que tenham gostado do nosso leitura e estudo de hoje. Fique com Deus. Não esqueçam de dar um like, né, que é muito importante, aquele joinha, né? E se inscrever no nosso canal. E aqueles que estão aqui sempre conosco, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelos comentários que eu tenho recebido de vocês. E para os novatos, se quiserem fazer algum comentário, eu terei imenso prazer em responder a cada um de vocês. Ok? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.